Voltamos com Iluminuras. Hoje, no Encontro com o Autor, eu estou conversando com a mestre em Direito, Fátima Zanetti. Ele está aqui para falar sobre seu livro, A Problemática da Fixação do Valor da Reparação por Dano Moral. Fátima, essa reparação por dano moral, ela se faz somente pela forma pecuniária ou existem outras formas de reparação? Existem outras formas de reparação. Depende, evidentemente, do que for postulado ao juiz. Porque o juiz não pode se antecipar, ele não pode deferir aquilo que não foi postulado. Então, embora na nossa cultura, o jurisdicionado ainda não tem o hábito de fazer outros tipos de pedido a propósito da reparação. Sim. Mas é perfeitamente possível pedir que a pessoa não faça mais, não cometa mais aquele tipo de dano. É possível pedir que ele tenha uma conduta social não direcionada para aquele ofendido, mas exatamente para a sociedade, né? Não é? Mas o juiz está vinculado àquilo que foi postulado. Nós temos caso na jurisprudência em que foi postulado um valor absolutamente simbólico, porque de verdade o que se pretendia era o reconhecimento de que a atitude era configuradora de violação à dignidade humana. A pessoa pediu que fosse fixado um dano moral em R$1. E Fátima, o que você propõe para que haja realmente uma fixação de um valor que seja justo e que realmente faça a devida reparação do dano? A minha proposta no livro é que o primeiro requisito a ser considerado é a compreensão de que ele tem caráter pedagógico punitivo. E a comprovação de que ele tem caráter pedagógico punitivo é o fato de, por exemplo, no dano moral coletivo, não há nenhum beneficiário. Sim. A contribuição no campo do direito do trabalho, o valor da fixação no campo do direito do trabalho vai para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Portanto, está aí que é punitivo. A pena o agressor e ele vai para um fundo que é coletivo. Então não há uma compensação de nenhuma vítima em especial. E isso mostra que o caráter é pedagógico punitivo. O que nós desejamos é que o agressor seja apenado e que não cometa mais isso. Então a proposta do livro é que, em primeiro lugar, seja considerado o caráter pedagógico punitivo. Em segundo lugar, que não se considere nunca a condição socioeconômica da vítima, porque isto significa dizer que a dignidade daquele que é mais pobre vale menos do que a dignidade daquele que é mais abastado. O que contraria frontalmente o princípio da igualdade, não é? Que é o substrato da dignidade humana. E depois que seja também afastada ou pelo menos mitigada a aplicação do princípio do enriquecimento sem causa, porque este princípio ele está vinculado ao direito restituitório, que é o direito material. Quando eu tenho coisas para restituir, eu devo restituir na exata medida do meu dano, mas eu posso aferir, né? Qual foi o prejuízo. Então isso tem a ver com o direito restituitório. Numa interpretação sistemática do Código Civil, a gente vai verificar que este dispositivo está inserido num capítulo em que trata de restituição de coisas. E o dano moral, quando eu cometo um dano moral, eu não tenho nada para restituir. Eu não tenho como restabelecer o estado anterior, porque não há possibilidade de apagar a dor, o constrangimento, a humilhação, a vergonha. Sim. Essas coisas acontecem e não há mais como reparar. Então, a natureza do dano moral, a essência do dano moral, não é restituitória. É punitivo-pedagógica, é para que não aconteça mais. É muito mais punitivo-pedagógico do que compensatório da vítima, não é? Então, a ideia é, se for aplicar o princípio do enriquecimento sem causa, que ele seja o último dos requisitos, apenas para coibir abusos e despautérios. Fátima, muito obrigada pela sua presença e parabéns pela obra. Eu é que agradeço essa oportunidade.